Boa noite aí, Josuel, beleza? Tá conseguindo ouvir aí? Dá um ok se o som estiver bom. Beleza. Hoje a gente tem uma live aí super especial, bacana, com o nosso secretário de Estado de Minas Gerais, Gilmar. Boa noite aí, Luiz, tudo bom? Gilmar aí sempre presente. Tiagão, nosso presidente. Grande Dalmo Triani, um conterrâneo seu aí, essa live hoje, hein? Nosso vereador Wilker, firme e forte. Daqui a pouquinho a gente coloca aí o Matheus, assim que ele entrar, pra gente bater esse papo bacana hoje. Aqui. Valeu, Luiz, obrigado. Jorge, grande Jorge. O Matheus já tá na área aí. Daqui a pouquinho eu tô colocando ele aqui. Ele já enviou uma solicitação. Daqui a pouquinho o Matheus aqui com a gente. Vou adicionar ele aqui pra gente bater esse papo bacana. Presença ilustre. Acho que o Matheus saiu aqui, gente. Não, tá aqui para ele. Mandar o convite para ele. Pra gente começar esse papo bacana. Muita coisa bacana, eu tenho certeza que ele tem aí para estar trazendo pra gente. Dona Eliane, mais uma vez presente, bacana. Grande Eduardo. Como é que está, Carlos? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Então, tá bom, tudo em ordem. Ah, Já estava preocupado. 2 vezes eu tentei entrar, não consegui. não. Eu estava deixando o pessoal entrar primeiro, tal, para lhe receber mais Não, calorosamente. mas você sabe que tecnologia de vez em quando passa raiva na gente, né? Essa semana passada eu tive um probleminha numa live que nós fomos fazer com o pré-candidato do Novo lá de São Caetano do Sul. O Mário passou um aperto comigo aí para a gente conseguir fazer, mas deu certo. Bom que a gente está aqui junto agora. Ô, rapaz, que bom. Matheus, cara, deixa eu te falar. Primeiro aí eu queria te agradecer imensamente a disponibilidade de tempo, né? É um cenário duro que eu sei que a gente está vivendo o país inteiro. Você aí à frente da Secretaria-Geral do Estado, muito trabalho, né? Então é um prazer imenso. Eu acredito que não só para mim, mas para todo mundo que me acompanha aqui, que eu aproveito também para dar boa noite, né? As boas-vindas para todo mundo. Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade grande de aproveitar ao máximo aí a tua experiência. Para a gente que está nessa batalha, nesse planejamento do Partido Novo, né? A gente imagina como foi o trabalho de vocês lá atrás, que não tinha os Mateus para se inspirar, para fazer, e a gente, agora, pelo menos, por mais duro que seja, a gente já tem exemplos aí para estar citando, para estar mostrando, né? Como foi o caso do próprio Romeu Zema, entrevista que ele concedeu a gente aqui, a Rádio Sociedade, teve uma expressão imensa, o pessoal da rádio, né, agradeceu bastante a gente, tudo, agradeço a você também e ao governador, através aí de sua pessoa,
E para a gente é um prazer imenso aí, né? Vamos tentar tirar o máximo, sugar o máximo de você aí nesse bate-papo. E eu abro, né, aí as suas palavras iniciais, o que você quiser passar aí para o time, para a gente começar a bater esse papo novo, tranquilo, né, informal e poder puxar o máximo aí de ti. Muito bem, Carlos. Primeiro é agradecer a oportunidade de estar aí com o pessoal que te acompanha em Feira de Santana, dizer que conheço a cidade, conheço a região, já estive aí várias vezes a trabalho, e fico muito feliz com a oportunidade de novo participar de uma eleição numa cidade relevante como é Feira. Da minha parte, para quem não me conhece, eu sou Matheus Simões, sou vereador eleito em Belo Horizonte pelo Novo em 2016. Naquele momento, o Novo lançou candidatos só em 5 cidades, elegemos em 4 capitais, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, só não elegemos em Curitiba, e eu sou, portanto, um dos primeiros 4 mandatários do Novo. É por isso que o pessoal brinca que eu sou o decano, o mais antigo com mandato dentro do partido, ainda que isso seja coisa muito recente, porque nós estamos falando da eleição de 2016. Eu originalmente sou advogado, sou professor de Direito, consultor em governança, professor da Fundação Dom Cabral, foi até por isso que estive em Feira mais de uma vez, por causa da Fundação Dom Cabral. E em março fui convidado pelo governador a assumir a posição de secretário-geral do governo de Minas, faz a função do que é Casa Civil na maior parte dos outros estados, ou seja, a coordenação geral interna do governo com relação aos outros secretários, e aceitei esse desafio. Acabei pondo fim ao meu mandato antecipadamente para atender essa convocação do governador, mas fiz isso com muita energia e disposição de enfrentar um desafio muito bacana que a gente tem desenvolvido aqui em Minas Gerais com o primeiro governador eleito pelo partido. Pô, bacana. Matheus, muito bacana. A gente está aqui no momento, né, a primeira eleição que a gente vai concorrer em Feira de Santana, e assim, 100% do nosso time hoje, ele não veio da política, né? Ele acabou entrando, somos políticos hoje, mas viemos de fora do ambiente. Eu acho que o que proporcionou assim, a grande mudança para essas pessoas foi ter encontrado, né, um ambiente político que tivesse muito forte as ideias, o alinhamento da grande maioria das pessoas que estão com a gente. Como foi contigo? Como é que surgiu esse negócio da política? Você já conhecia? A gente sabe que tem muita gente boa na política, né? Não só no Partido Novo, em outros lugares que já vinham lutando por uma política de mudança, de renovação. Como é que foi um pouco da tua história? Fala pra gente, que você é um cara que inspira a gente não conhece todo detalhe, e eu acho legal dividir com essa quantidade de pessoas como eu que está aqui postulando ou apoiando esse projeto, e como foi que você começou aí, quais foram as suas dificuldades, tal, para dar uma energia para a turma, né? Muito bem. Carlos, eu, na verdade, tenho um caminho até um pouquinho diferente da maioria dos filiados do Novo. Diferente da maior parte dos filiados e dos eleitos, eu vejo isso muito claramente do governador, que fala que ficou 50 anos de costas para a política até perceber que as coisas não iam melhorar enquanto ele não olhasse. Eu, na verdade, sempre me preocupei com política. Participei de todos os processos eleitorais desde que eu tenho 14 anos de idade, porque eu perdi meus pais muito cedo. Com 14 anos, fiquei órfão de pai e mãe. E em algum momento, naquele momento da minha história ali, eu tive a impressão de que os problemas que eram muito sérios para que eu tentasse resolver sozinho só poderiam ser resolvidos por meio da política. Eu falo que eu busquei na política uma figura paterna ou a figura do herói, né, daquele que resolveu os problemas. Então eu me atraí pelo ambiente político pelos motivos errados, acreditando que ali tinha gente para resolver meus problemas. Passei 20 anos da minha vida participando das eleições como quem pedia voto, ajudando e me decepcionando a cada 2 anos com a falta de qualidade do que a gente encontrava na política brasileira, né? Então, essa sequência de decepções acabaram me levando em 2015, desistir da política. Eu falei, quer saber, eu nunca mais vou acompanhar nada. E aí minha esposa me chamou a atenção, falou, Matheus, você já viu que estão lançando um partido novo aí, que é liberal, que defende as mesmas coisas que você defende? E eu fiquei tão empolgado com o conceito, Carlos, que eu me aproximei e me encantei e participei da eleição de 16 e fui eleito. Então, o Novo para mim, a possibilidade de voltar a acreditar na política.
E eu digo que eu vim para dentro como candidato para fazer raiva em quem me fazia raiva, né? Eu falo isso sempre, as pessoas acham que é brincadeira e não é assim. Eu passava tanta raiva com quem tinha mandato, com as pessoas que eu achava que eram sérias e me decepcionava de uma forma tão profunda, que eu resolvi participar para pelo menos fazer um pouco de raiva no sentido contrário, fazer as pessoas perceberem que a gente estava prestando atenção, que a gente não se conformava com a forma como as coisas aconteciam e que era possível fazer outra política. Acho que o Novo, no final, prova tudo isso. Que a gente não precisa voltar, continuar insistindo nas coisas que estão dando errado há tanto tempo no Brasil. Cara, você falando isso daí, não sabia qual era a tua origem na política, mas eu acredito muito no seguinte, eu sou muito avesso à questão do radicalismo, né? E qualquer radicalismo, né? Eu acho que você tem que ter a cabeça aberta para discutir, saber que para mim existe gente boa e gente ruim em qualquer função, em qualquer trabalho. Eu acho que na política não é diferente, mesmo há 5, 10, 15 anos atrás. Pode ser que a proporção ali de gente boa e gente ruim seja diferente em cada lugar. Mas eu percebi, né, em algumas posições suas que eu vi, inclusive na nossa última reunião de prefeito, quando você ainda estava participando lá do processo seletivo, né, era uma das pessoas que poderia estar aí concorrendo à prefeitura de Belo Horizonte, e que você tem essa preocupação. Eu acho que essa visão de pessoas que já conviveu na política e tal, dentro do nosso partido, ela faz um contraponto espetacular para não deixar a gente, às vezes eu tive contato com pessoas do Novo no início que eu me desestimulei um pouco, não vou lhe mentir, e resolvi falar, não, esse partido é bom, tem valores, é bacana, o ambiente é bom, e eu acho que se tem alguma coisa errada a gente precisa corrigir. E eu vi nas suas posições muitas vezes esse contraponto da gente não estar preocupado em ser o dono da virtude. Então, por exemplo, agora a gente teve o exemplo do PRTB, que abriu mão também do fundo eleitoral, e muita gente achou que a gente ia ter uma postura de perdemos a imagem de ser o único partido que usa o fundo eleitoral. E é totalmente contrário. É o que a gente o contrário disso. Né? Carlos, só para te dar um exemplo, como é que as pessoas não entendem o que a gente está tentando fazer na política, e a gente vai continuar surpreendendo as pessoas. Logo que eu assumi, a primeira coisa que eu anunciei foi, como vereador, né, foi que eu economizaria em torno de R$ 1 milhão por ano no meu mandato. E mostrei como, o que eu ia cortar. Eu tinha um quarto dos assessores, eu não tinha os carros, eu não usava os motoristas, eu não tinha verba de gabinete. Então fui mostrando as economias e, passados uns 30 dias, muito barulho dos vereadores reclamando de eu ter anunciado isso, mas vários outros vereadores em 30 dias começaram a anunciar que eles não iam usar carro, que eles iam cortar a verba de correio, que eles não iam usar o telefone. E aí um repórter virou para mim e falou assim, vereador, hein? Durou pouco esse negócio do senhor aí de ser o único que faz economia, hein? Que pena, perdeu a pauta. Eu falei para ele, meu filho, eu acho que você não entendeu o motivo da gente fazer economia. A gente não está propondo uma política diferente para ser eleito na lógica de que a gente faz política diferente, não. Nossa proposta é mudar a política. Não precisa nem todo mundo concordar com a gente, Carlos. Precisa só todo mundo se comportar melhor diante do dinheiro público. A gente pode bater. O pessoal fala, Matheus, seus maiores inimigos, né, da Câmara são os vereadores do PSOL? Eu falo, não. Os meus maiores inimigos são os fisiologistas, os fisiológicos, aqueles que estão lá para usar a coisa pública. Porque gente do PSOL, de quem eu discordo em quase tudo, vai existir sempre. E não tem problema. O espaço político é feito mesmo de divergência. Agora, o que não pode é ter gente que está lá para roubar, gente que está lá para poder empregar parente, gente que acha que é normal gastar 240 milhões de reais para manter uma Câmara Municipal como custa de Belo Horizonte. Então, a gente tem que mudar o mindset das pessoas. Quanto mais gente fizer política como a gente, melhor a política vai ser, mesmo com os nossos adversários. É que as pessoas estão tão acostumadas com esse tipo de populismo ou de enganação para na hora de conquistar, né, o voto, que passa a achar que a nossa política é a mesma. E realmente eu concordo contigo que as pessoas vão cada vez mais se surpreender quando vê que não é uma campanha, não estamos falando isso para fazer voto. E hoje eu tenho certeza que a gente sofre um pouco menos, por mais duro que ainda seja, porque você não tinha um exemplo para mostrar. Hoje, graças a você e a outros mandatários, a gente consegue, mesmo que a gente não tenha aqui na Bahia, em Feira de Santana, né, um mandatário do Novo para poder falar, olha, está aqui o exemplo, mas a gente está trazendo um exemplo que vem daí.
né? Um exemplo que vem de Minas, um exemplo que vem de São Paulo, da Janaína, que vem dos outros mandatários nossos, e isso é espetacular. E a maior dificuldade, uma das dificuldades que a gente encontra muito aqui, Matheus, já me chamaram, geralmente me chamam aqui, é o seguinte, ó, cara, quando principalmente as pessoas estão no meio da política, né? Olha para você e fala assim, meu amigo, ou você é muito ingênuo, ou você é utópico, ou você é maluco, porque fazer política como você está fazendo aí, né, como vocês estão fazendo, vocês não vão para lugar nenhum. E isso a gente ouve muita resistência àquilo que a gente acredita. Eu não sei qual foi a tua estratégia aí, como é que você fez para superar isso, as suas maiores dificuldades de campanha, o que é que você pode falar para a gente, como foi a dica que você dá para a gente enfrentar esse momento aí. A gente deve estar aí com os nossos 10 postulantes à vereança já aprovados pelo processo, 3 mulheres aí de coragem também para estar participando. O que é que você conta para a gente? Olha, tem várias frases que eu fui acumulando ao longo desse tempo, das pessoas dizendo, não é possível, vocês são loucos, e algumas para mim são muito boas. O governador, durante a campanha eleitoral, falaram para ele várias vezes que, mas você não tem experiência em gestão pública, você não tem experiência com política, você não tem experiência em como é que as coisas funcionam. E ele, num determinado momento, ele não é fácil de irritar, mas ele ficou meio sem paciência e falou, olha, o pessoal que tem experiência destruiu o Estado, então talvez está precisando de alguém que tem um outro tipo de experiência, como eu, porque a experiência passada é muito ruim. Então, assim, essa é uma das coisas que eu tenho repetido. Quando a pessoa fala, mas vocês são inexperientes, eu falei, não, mas a experiência de vocês destruiu o que tinha, então vamos ver se a gente muda o tipo de experiência que a gente está praticando. Mas tem uma outra coisa que eu também gosto de repetir, quando alguém fala, olha, vocês são loucos, desse jeito que vocês estão fazendo não vai dar certo nunca. Eu gosto de responder, falar do jeito que vocês fazem não tem dado certo há mais de 100 anos. Nós estamos desse jeito aqui por causa do jeito que vocês fazem política. Então vamos tentar um outro jeito, porque no fundo, Carlos, eu acredito que tem muito mais gente bem intencionada do que mal intencionada dentro da política. Mas essas pessoas entram e elas começam a praticar as mesmas coisas que eram feitas nos últimos 100 anos e que nos trouxeram para onde nós estamos. Quantas vezes eu ouço falar que rachadinha normal acontece no Brasil inteiro? Eu falo, você fala, olha, em qualquer lugar, menos aonde eu estou. Que aqui em Belo Horizonte eu cacei 2 vereadores por conta de corrupção. 2. Nós eu fui relator de um aqui. processo e fui autor de outro. E as pessoas falam, Matheus, mas você está brigando. Todo mundo faz isso. Fala, todo mundo não. Eu não faço e eu não vou trabalhar do lado de gente que eu sei que faz. Então a gente tem que ter força de vontade para mudar as coisas. Quanto mais falam para mim que é impossível, mais animado eu fico para ir lá fazer e esfregar o resultado na cara das pessoas que acham que o mundo vai ser sempre do jeito que sempre foi. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E eu tenho ido muito nessa linha aqui, viu, Matheus? Eu sei que você sofreu muito. A gente acompanhou a ameaça de morte, inclusive, né? Andei escoltado um tempo bom aqui por causa disso. Mas tá bom. Exato. A gente aprende com tudo. Com certeza. Imagino que para tirar o Zema parece que tem uma tranquilidade, né, imensa. Para tirar o cara dessa tranquilidade realmente deve ser muita bronca. E eu lembro que na nossa convenção nacional, né, um dos grandes aprendizados que o Zema falou naquele momento, né, foi, na época você ainda não era o secretário de Estado, foi que houve um grande aprendizado de ser executivo, né, que a gente estava muito acostumado com ser legislativo e a gente tem uma base de princípios e valores que poucas pessoas acreditam que é possível dentro da política e dentro de um partido político. Eu costumo falar o seguinte, cara, eu estou apaixonado pelo Novo da mesma forma que eu era apaixonado pela Ambev quando eu entrei na Brahma lá e a gente construiu o que é hoje uma das maiores empresas do mundo. O projeto do Novo, ele é tão audacioso quanto o que a gente tinha naquela época, né? E como foi esse aprendizado de ser executivo e você estava no Legislativo, mas era no Legislativo de Belo Horizonte, não na Câmara, mas eu acredito que com essa tua experiência tal, você deve ter contribuído muito para melhorar essa percepção de que a gente não pode ter uma postura, somos melhor que todo mundo, somos o dono da virtude, chega para lá, tal, tem que sentar na mesa para negociar, porque senão não vai para lugar nenhum, não podemos se enganar. Né? Você acabou de falar, eu tenho que discutir com o cara do PSOL, e isso é normal. Você sabe que as duas coisas interessantes, no dia que eu anunciei publicamente que eu ia renunciar para assumir a secretaria, um político falou para mim, Matheus, hein, de pedra a vidraça em 24 horas. Né?
querendo insinuar que eu tinha uma posição muito dura quando eu estava do lado de fora e ia passar a sofrer a mesma dureza para quem está do lado de dentro. Olha que coisa interessante. Logo que o governador Romeu Zema assumiu, a Assembleia aprovou uma regra que diz que nós secretários, temos que comparecer à Assembleia a cada 4 meses para prestar contas. Isso não existia aqui em Minas Gerais. Os secretários não iam nunca na Assembleia prestar conta para ninguém. E alguns deputados, que talvez não conhecessem o governador de uma forma mais profunda, acharam que aquilo era uma derrota do governador. Falaram, impusemos isso. E ficaram muito assustados quando o governador foi questionado publicamente sobre a proposta. Ele falou, achei ótima a iniciativa. O secretário tem que ir lá prestar conta mesmo. O papel do legislativo não é esse, fiscalizar o executivo. E as pessoas não percebem que ele faz isso com muita tranquilidade, porque a nossa proposta, a proposta do Novo, não é uma proposta de roubar o poder para si. É uma proposta de administrar com os mecanismos de fiscalização externos que não são necessários, com a colaboração de quem pensa diferente da gente, e no final nós vamos tentar construir na política a solução que seja a mais próxima daquilo que a população escolheu quando votou num candidato novo, seja para o legislativo, para que lá dentro ele brigue pelo liberalismo, seja no executivo para que ele peleje pela diminuição do tamanho do Estado, diminuição do gasto público, mais eficiência e melhor qualidade dos serviços oferecidos. Então, eu acho que há uma curva de aprendizado, sim, porque estar do lado de fora é muito mais fácil. Estar do lado de dentro apresenta algumas dificuldades em termos de paciência, que eu, por exemplo, tenho que lutar diariamente para construir. Eu fico muito irritado com a morosidade da mudança das coisas dentro do executivo, com o tanto que nós temos que negociar para dar cada passo. Eu vou dar um exemplo concreto que nós estamos vendo agora em Minas Gerais. Nós estamos votando a nossa reforma previdenciária. Para mim é um negócio tão óbvio que a gente precisa fazer a reforma previdenciária que o meu desejo irracional era que a gente apresentasse o projeto num dia e tivesse aprovado no dia seguinte, porque eu fico pensando, quem pode ser contra a reforma previdenciária? Mas a gente tem que ter resiliência. Entender que nós estamos agora, essa semana, passando por uma semana inteira de seminário na Assembleia Legislativa, que vai atrasar bastante o nosso processo de votação, porque os deputados da esquerda têm direito de fazer o seminário para discutir a reforma. Tá certo, eles estão no direito deles e a democracia é esse processo. Então eu acho que estar no poder ensinou para o Novo que é muito importante lutar pelo que a gente acredita, mas a gente tem que ter resiliência para conviver com quem pensa diferente e para construir consensos com essas pessoas. Eu até não falo em negociar, não, porque as pessoas sempre entendem mal quando a gente fala negociar com as outras pessoas, com os outros partidos. Mas então vamos lá, a gente tem que aprender a conviver, debater e construir consensos possíveis. Porque não dá, gente, isso aqui não é uma monarquia absolutista e não deve ser. O último partido que tentou conduzir o Brasil dessa forma, fazendo o que queria, está cheio de gente presa aí. Não é esse o destino que a gente quer para o Novo. Para isso a gente vai ter que a cada dia aprender ainda mais a conviver com os diferentes da gente. Isso significa ter uma postura mais independente do que a maioria dos partidos tem. Que é mais difícil até, né? Você tem que ter independência, às vezes você concorda com um lado, concorda com o outro. E minha percepção, Matheus, me corrija aí se eu estiver errado, a sua experiência é muito maior que a minha, né, na vida pública aí. Eu acredito que quando se tem uma seriedade e quando você leva discussões com fatos e dados, tirando aquele parlamentar, aquele cara que você vai discutir ali, que realmente a intenção ela é totalmente fora do que é o contexto, o que é republicano, você consegue evoluir um pouco mais. Existe uma parte da oposição que ela pode não concordar com você e tudo, mas ela vai parar, vai discutir, vai ver, não simplesmente por um interesse próprio, às vezes por uma discordância mesmo, e é possível fazer uma composição daquilo que seja o melhor possível, de uma forma, lógico, legal, sem tomar lá da cá, sem nada, mas sim discutindo ideias e fatos para você conseguir avançar com aquilo. Talvez, por exemplo, você não aprove aí a melhor reforma da Previdência necessária, mas talvez você vá aprovar uma reforma possível dentro do que foi a negociação com a Câmara. Me corrija se eu estiver errado. Não, eu acho que você está certíssimo, e aí a gente tem que ter 2 desprendimentos. As pessoas têm me perguntado o que eu aprendi mais como vereador. Eu falo que o que eu mais aprendi como vereador foi a ter resiliência, para entender que não dá para ganhar todas, para entender que muita coisa vai ser feita diferente do que a gente considerava o ideal, mas que a gente não pode nem desistir, nem se omitir. Então a gente tem que participar do processo, tentar conduzi-lo da melhor forma possível e com o tempo fazer com que mais pessoas como nós
estejam dentro da política pensando como nós. E aí a gente vai construindo consensos que parecem cada dia mais com aquilo que nós achamos que é o melhor. Eu tenho certeza, Carlos, que nós temos hoje uma oportunidade muito boa para os liberais, para quem pensa como nós pensamos, porque o país está vivendo momentos, anos, na verdade, de tanto sofrimento econômico, que está num bom momento de provar, de testar a tese de que a gente precisava ter menos imposto, que a gente precisava ter um Estado menor para prestar pouco serviço, mas bem o serviço que presta. Então, assim, está num momento bom para a gente testar os nossos princípios e as nossas propostas. Acho que o próprio legislativo vem percebendo isso. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, as discussões de reforma tributária e administrativa que existem hoje, são discussões bastante liberais. Mesmo a gente não tendo um Congresso liberal, não tendo sempre um Executivo liberal. Então, nós estamos num momento bom para tentar mudar o rumo da política. Eu não estou nem mais falando da forma como o político se comporta, da questão da eficiência, da transparência. Estou falando mesmo sobre ideologia. E, gente, acho que a história já provou que nós estamos do lado certo da defesa do princípio econômico. Então, é mostrar isso para as pessoas. O brasileiro, ele acredita na livre iniciativa, ele acredita no empreendedorismo, ele acredita no indivíduo como gerador de riqueza. É só você ter um tempinho para conversar com ele que ele defende isso tudo. Cara, você é perfeito, Matheus. Eu tive ontem num bairro bem popular, ontem não, no sábado, em 2 bairros bem populares aqui, conversando com a população e tudo. Incrível, incrível como aquilo que a gente acredita, a linha que a gente acredita, está muito em linha com o que a população mais carente hoje quer. Aquele discurso do populismo, da enganação, tal, as pessoas estão cada vez mais politizadas pelo acesso à informação. Eu concordo contigo. O nosso trabalho ele é mais duro, né? A gente precisa ter uma capilaridade muito maior para que as pessoas entendam isso, mas cada vez mais as pessoas estão vendo que a política do me engana que eu gosto, do salvador da pátria, é o que nos trouxe até aqui e que precisa realmente de uma mudança totalmente para uma outra linha, para a linha do profissionalismo, o que é melhor para aquela sociedade como um todo e não o que é melhor para mim somente, entendeu? Está claro. Carlos, e a população vai aderir à medida que ela percebe que é viável. E aí o fato da gente já ter deputados, já ter governador, facilita muito a conversa com as pessoas que acham que nós somos sonhadores, né? Eu não sei se você viu essa semana, ou semana passada, alguém me mandou isso, uma entrevista na Bandeirante, na Rádio Band News, que um presidente de partido do interior, ele foi fazer um discurso e falou, porque tem que votar nos nossos candidatos, no candidato fulano de tal, porque nós aqui, o nosso compromisso é esse, entendeu? É fazer muito e roubar pouco. E aí eu fiquei pensando assim, falei, gente, independentemente dele ter falado porque ele não pensou, ele acredita nisso, porque se ele não acreditasse, ele não tinha falado. E ainda há um conjunto grande de políticos que acreditam nisso, né? Que ainda acreditam na lógica do rouba mais faz, do eu vou ajudar os meus eleitores e vou continuar sendo eleito por conta disso. Tem tanto espaço para a gente mudar a política, cara, tanto espaço e tanta necessidade. Então, assim, eu estou muito animado com as nossas 35 cidades que vão ter candidatos, porque eu acho que nós vamos ter oportunidade de mostrar no Brasil inteiro, nós vamos ter em todas as regiões, isso também é muito positivo, de centralizar um pouco a presença do Novo, para mostrar que dá para ir mudando a política aos poucos no país inteiro. Cara, minha vida toda foi na iniciativa privada, Matheus, e a grande parte dela foi na Ambev, né, que é uma empresa reconhecida aí por excelência de gestão. Eu sou apaixonado por gestão, por resolver problemas. Toda vez que eu chego, e as pessoas já me conhecem na cidade, por isso, já me conhecem antes de ter envolvimento na política, né? Então, eu sou Carlos Medeiros, mas para a grande maioria é Carlinhos da Ambev. Carlinhos da Ambev. Eu saí da Ambev já, mas continua. Carlinhos. Mas a Ambev não saiu de você, né? Não saiu de mim, principalmente da minha geladeira. Sempre está lá, nunca vi um negócio desse. E aí, o que acontece é que assim, as pessoas questionam logo, né? Toda entrevista que eu dou na rádio, o pessoal me pergunta, mas você não tem experiência com gestão pública. Gestão pública é diferente da gestão privada. Aí eu queria te ouvir, qual é a tua opinião em relação a isso? Porque eu não quero falar a minha na frente, não. Eu quero ouvir a sua primeiro para falar, qual é a minha opinião em relação a isso, mesmo sem ter nunca trabalhado na área pública. Vou te dar 2 testemunhos, um meu, o outro vou dar pelo governador. O governador é um homem que passou a vida inteira administrando empresas privadas. É um empresário de sucesso aqui em Minas Gerais. E
E ele tem demonstrado na gestão do governo que não há diferença do que é gerir. Gerir é gerir independentemente do ambiente em que você se encontre. Agora eu vou dar a minha posição, que é o motivo pelo qual eu vim para o governo e é a minha experiência de vida, né? Eu sou especialista em governança corporativa, atuei pela Fundação Dom Cabral em instituições privadas de todos os portos que a gente possa imaginar. E o que eu percebo? Que o que há é gestão do lado de fora do poder público e falta de gestão do lado de dentro. Mas não são duas gestões diferentes. É só o fato dela ser praticada no âmbito privado e ela não ser praticada no âmbito público. Então, o que nós temos é que incorporar no ambiente público práticas de gestão que já estão amadurecidas há muito tempo no ambiente privado. O que há de grande diferença? O fato de você ter que lidar com a Assembleia Legislativa. Mas, sinceramente, lidar com a Assembleia Legislativa não é em nada diferente que lidar com um conselho de administração, do que lidar com uma assembleia de sócios. Então, assim, é construir ambiente de tomada de decisão de forma a garantir melhor uso possível do recurso, porque o recurso é pouco. E no governo, quando ele é muito, é porque tiraram tudo que o indivíduo tinha. Porque o governo não produz nada, só arranca dinheiro das pessoas. Então, não há, na minha leitura, diferença entre gestão pública e gestão privada. Não é à toa que a melhor escola, eu vou fazer propaganda, melhor escola de gestão do Brasil, que é a Fundação Dom Cabral, é uma escola de gestão pública e de gestão privada. Por quê? Porque não há diferença, os profissionais são os mesmos, lidando com problemas diferentes, tá certo? Então a gente não produz cerveja no governo. Então você pode falar, mas a sua experiência em produção de cerveja não ajuda aqui. Mas a experiência em controle de RH, em controle de contas, em forma de diminuir gastos, em dar eficiência para o trabalho, em motivar as pessoas para produzir, essa é a mesma coisa em qualquer lugar. Então, eu não vejo como não aplicar o que eu tenho de iniciativa privada dentro do poder público para tentar melhorar a péssima gestão pública que a gente pratica no Brasil. Tranquilo, ó. Fico mais tranquilo ainda, né, com essa sua posição, que é exatamente o que eu falo assim que me respondem isso. Então, para mim, a gestão é a forma com que você vai sair de um lugar para outro, né, e você vai buscar melhores resultados, a gestão vai te fazer chegar lá. E isso não tem diferença, a metodologia é a mesma. Às vezes eu falo muito, a grande diferença hoje, pensando em quem está na gestão pública hoje, e a grande maioria da gestão privada é quem está por trás da máquina ali, gerindo aquilo. É a pessoa que está dando o tom de como você vai fazer ou não vai fazer o processo de gestão. Mas a metodologia, tudo se aplica de uma na outra. Eu não tenho também a menor dúvida disso, Matheus. Eu acho super importante. Olha só para fazer um comentário, não sei se você viu aí, tanto Luz da Alma, depois a Letucha Meyer, elas fizeram o mesmo comentário aí, que é a questão da honestidade como diferencial. Só fazer um comentário sobre isso, viu, Carlos? Certo, eu tenho a leitura de que existem dois grandes problemas na administração pública: a corrupção e a incompetência. A gente estava aqui falando de gestão, nós estamos falando de incompetência. Por incrível que pareça, para mim honestidade é pressuposto, né, gente? Se você não tem honestidade, você não serve para mais nada. Mas eu quero fazer um comentário para além disso. A gestão causa mais prejuízo do que a desonestidade no Brasil hoje, viu, gente? Assim, só para a gente ter referência. Então você não é contra corrupto? Não, claro que eu sou. Eu fui até ameaçado de morte por ser contra corrupto. Eu só estou dizendo que não adianta a gente achar que honestidade só resolve. Não resolve. Se a gente não tiver gente capaz de gerir com mais eficiência, nós não vamos sair do buraco. Porque para cada 10 reais que alguém está roubando, 100 reais estão jogando fora de falta de eficiência. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aqui em Minas, o Estado comprou um sistema, um SAP, há 6 anos atrás, gastou 110 milhões de reais com a compra do sistema, e sabe quantos módulos do sistema estão hoje implantados no governo? Nenhum. Você vai dar, Matheus, roubaram o dinheiro? Não, não roubaram, não. Só não aplicaram. Isso é falta de gestão, entendeu, gente? Incompetência absoluta. É muito dinheiro jogado fora. Mas é isso mesmo, é honestidade, que para mim é pressuposto. Eu espero que todos os pré-candidatos aí de Feira de Santana, de todos os partidos, sejam honestos. Mas não basta, tá, gente? Isso não é suficiente. O Marcos Ribeiro também está até perguntando aqui, né? Mas, Matheus, pode-se considerar que gestão pública as coisas são mais demoradas para resolver? Eu diria que não é a gestão
pública que é demorada, né? A gestão, pelo contrário, se você tem uma boa gestão, você faz com que as coisas sejam mais rápidas. Agora, o processo de tomada de decisão e execução depende. É como você falou, Matheus, existe... às vezes eu estava na Ambev, eu era dono de uma unidade de negócio da companhia. Nós tínhamos ali um processo que foi estudado, testado, comprovado, e ele era replicável para toda a empresa. Então, aquele processo estava sendo implementado pela sua excelência. E eu descobria uma forma, alguém da minha equipe, um operador, né, de caminhão, o que fosse, um novo processo para aquilo. Bom, até aquilo ser modificado, ser mudado, eu comprovar que aquele processo era melhor do que o outro, também leva um tempo. Nem tudo você consegue aprovar na iniciativa privada do dia para a noite. Então, o problema não é... E o fato de demorar não dispensa a gente ter que fazer, né, cara? Perfeitamente. Então, isso é um ponto muito importante. E aí eu pego um gancho aqui, Matheus, para um negócio que é super importante para o próximo mandato, né? Quando a gente assumir aqui a Prefeitura de Feira de Santana e os nossos vereadores, que a gente sabe que o orçamento para o ano que vem vai ser muito apertado em função da própria queda de arrecadação que a gente tem aí com a pandemia, né, que deu uma esfriada na questão econômica do país e tudo, a gente vai ter que se reinventar. E dentro, né, dessa reinvenção, eu acho que algumas medidas que o Zema vem tomando aí, né, vocês vêm tomando aí em Minas, muitas delas eu acho assim, tem um impacto forte na economia, como a questão da reforma administrativa, a reforma da Previdência, e algumas elas têm um impacto financeiro talvez muito menor, mas tem um impacto do exemplo, para criar, né, a mentalidade de gestão de custo, para você sobrar dinheiro para colocar onde é realmente importante. Eu acho, e isso é uma das frentes que eu venho defendendo, que é possível fazer sem perder a eficiência do serviço. Muito pelo contrário. Como é um negócio, como você mesmo disse, às vezes a falha da gestão pública é não executar a gestão, a minha percepção é que a gente vai conseguir fazer mais com menos para que sobre dinheiro para colocar na educação, na saúde, na segurança. Como é que está isso em Minas? É isso mesmo? Estou falando besteira? Você corrobora? Fala um pouquinho de como está isso aí. Carlos, eu acho que você foi em cima da questão. Não há dinheiro para fazer tudo que o Estado, o município, a União se propõe a fazer. Se nós não tivermos mais foco no uso do dinheiro público e mais eficiência no uso desse dinheiro, nós não vamos conseguir entregar absolutamente nada do que a população espera. Não adianta o Estado prometer que vai entregar cultura, habitação, lazer, saúde, segurança e não entregar nada, como acontece hoje. O que nós precisamos é ter mais foco e um pouco mais de compromisso com a entrega, medindo o que nós estamos entregando, medindo quanto custou aquilo que nós estamos entregando. Então, a minha avó tinha uma expressão que eu acho, que eu gosto de usar, que ela falava que quando o mato é muito alto, até foice cega faz estrago. Nós estamos nessa situação. A forma como as contas públicas são conduzidas é tão deprimente, tão fraca, tão frágil, que qualquer boa disposição de gestão faz muita diferença. É por isso que eu tenho certeza que cada uma das cidades que for administrada pelo Novo vai passar pela mesma coisa que Minas Gerais está passando, por uma revolução completa da forma da administração ser feita. O governador assumiu sem ter que trocar cargo com deputado, sem lotear cargo em secretaria, conseguiu reduzir a nossa folha de pagamento consideravelmente, conseguiu pôr a maior parte das contas em ordem, e isso nos preparou para conseguir enfrentar essa situação da pandemia, porque nós estamos falando do estado completamente quebrado. Mesmo quebrado, nós somos o melhor estado do Sul e Sudeste em termos de resultado até agora, Carlos. Somos o segundo melhor do Brasil. Captação de investimento, agora, não só da pandemia. Nós fomos nós somos ano passado o estado que mais captou investimento, nós somos o estado que mais gerou emprego, nós somos dos poucos estados que não está promovendo nenhum tipo de aumento de carga tributária. Isso tudo é graças a muito esforço numa linha que é a linha que é capaz de tirar o Brasil da situação que está, de desespero econômico total, que vai só piorar, infelizmente, no próximo ano. Alguém aqui está com a expectativa de que 2021 vai ser um ano brilhante economicamente, considerando o caos que nós estamos vivendo agora. Nós estamos falando, a essa altura, de 10 milhões de desempregados no Brasil, novos desempregados. Você imagina qual que é o impacto disso para um estado como Minas Gerais ou para um estado como a Bahia. Imagina o que é isso na economia de Feira de Santana. Nós estamos falando de um aumento do desemprego em 10%, gente. Se a gente não tiver
muita consciência no gasto público para o próximo mandato, nós vamos passar muita dificuldade. Eu tô muito preocupado com o Brasil, viu, Carlos? Eu acho que tem muita gente menosprezando a importância desse processo eleitoral. Até vi alguém fazer um comentário outro dia numa outra live falando, não entendo, gente morrendo e vocês discutindo política e discutindo campanha. Eu falo, olha, tem gente morrendo porque há 4 anos atrás nós não discutimos política na hora de escolher os prefeitos que foram colocados para gerir a saúde pública do Brasil. Então vamos discutir agora, para na próxima pandemia, e essa não é a última que nós vamos viver, a gente tem um pouco mais de gestão tomando conta das coisas. Ô, Matheus, eu concordo também, cara, 100%. O que eu tenho falado para as pessoas quando eu ouço isso também é que eu falo, ó, gente, mais do que nunca é hora de discutir política. É diferente de politicagem. Mas discutir política é o momento e a todo momento, porque da mesma maneira que o Zema falou, eu aprendi isso com o Jorge Paulo Lemann lá atrás. A Ambev, na época da Brahma, era avessa a política, avessa. A gente não sentava com ninguém. Não sentava, chegava a ser arrogante, né, da nossa parte. Em algum momento, né, a gente viu que estava errado. A gente precisava participar do processo. Se a gente não participasse do processo, as pessoas sempre estariam, né, tomando as decisões pela gente. E hoje, né, como o próprio Zema falou, na hora que me perguntam isso, pô, mas por que você vai entrar na política agora? Eu falo a mesma coisa, cara, eu não sei porque eu não entrei antes. Né? Porque eu não entrei antes. Se a gente tivesse entrado antes, as pessoas com a cabeça boa, as pessoas que querem fazer o melhor, que querem realmente ter um impacto na vida da sociedade como um todo, que não seja um projeto pessoal, mas um projeto coletivo, a situação estaria muito melhor do que a gente está hoje. E eu acredito, inclusive, que esse é o momento que a gente tem que chamar a atenção da população, né, do eleitorado, que esse cenário do ano que vem vai ser péssimo, vai ser duro, mais duro ainda. E no momento mais duro é que precisa de uma capacidade de gestão profissional melhor ainda. Eles vão precisar disso, de quem tem coragem de cortar custo, de inovar, de ir contra a corrupção, de qualquer R$10 de romper gasto. Burocracia, de mudar a forma como as coisas são feitas, de mudar a lógica de licenciamento, de encarar os desafios ao invés de repetir os erros do passado. Então, assim, é isso. Você tá absolutamente correto, cara. Absolutamente correto. O desafio é grande, mas é por isso que a gente precisa de gente nova, porque o desafio é do mesmo tamanho há muito tempo. E as pessoas, infelizmente, é o que eu disse, elas entram e elas começam a replicar o que sempre foi feito. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, exatamente. Falta coragem para mudar. E imagine que Feira de Santana, Matheus, ela está há 20 anos com o mesmo grupo no poder e há 20 anos o candidato de oposição é o mesmo candidato. E só tem os dois. As outras opções sempre foram opções assim, totalmente inviáveis. Tal. Então é a primeira vez que a gente vem com uma opção realmente profissional de trabalho, focado, gestão, focado nas pessoas. Então é o momento realmente de chamar a atenção. Matheus, não tem como a gente não falar, né, nesse momento agora sobre pandemia, e eu tenho batido muito aqui em Feira de Santana, às vezes é até difícil, né, você conseguir discutir com as decisões que a gente vem vivendo aqui na nossa cidade, porque não é questão de crítica. Nós né, do Partido Novo, pelo menos por tudo que eu acompanho, nunca vi uma crítica do Novo por crítica, por destruir, por querer fazer política e tal. A gente critica, às vezes, já sugerindo, sendo propositivo, dizendo a nossa opinião. Na hora que o prefeito faz uma coisa bacana, a gente fala, porra, que bacana, tomou essa decisão. Né? Mesmo que, às vezes, até o fundo daquela, o intuito daquela decisão seja outro. Por exemplo, ninguém nunca cortou, né, regalias na nossa prefeitura. O prefeito veio e cortou. Eu falei, parabéns. A gente, mas o cara só fez isso por política. Não interessa, mas cortou. Tomara que a Câmara também corte e tal, não estamos preocupados. E o que eu cobro muito aqui é que é muito claro que não existe um plano com uma visão sistêmica, né? Não só o impacto de hoje, mas o impacto de hoje na saúde, o impacto na economia. A crise vai durar por mais 6 meses, 1 ano, até você ter uma vacina ou até você chegar, né, com as pessoas contaminadas e aí realmente você acabar ali, né, quando tiver o efeito do rebanho, né, como se chama. Então falta um planejamento de longo prazo. E o que eu vi em Minas, independente simplesmente do resultado, né, até porque você é um especialista em gestão e sabe qual é o melhor, é o fim ou é o meio. Não tem o fim e o meio melhor. O melhor são os dois, porque se o fim estiver indo bem, né, e o meio estiver ruim, uma hora a casa cai, porque não tem consistência. A mesma coisa, se os meios estão excelentes e o fim está ruim, é errado.
não tem como. Então, fim e meio caminha junto. E o que eu vejo no plano de Minas, a minha visão é que houve um planejamento muito bem feito desde o início, uma disciplina na execução e uma visão de médio e longo prazo, porque a crise não é só hoje, né? Agora, essa é a minha percepção de fora. Eu não sei como é que está o plano, eu não vi o plano, não tive acesso, não vi o plano de Minas até o final. Está vindo conforme vocês esperavam? Como é que está a tua visão da pandemia aí? Carlos, em janeiro, quando a pandemia ainda era epidemia e estava lá na China, Minas Gerais já tinha um comitê de emergência em saúde instalado. Em março, quando começou a aparecer caso em São Paulo, nós determinamos suspensão de aula. Antes de começar a ter morte em Minas, nós começamos a criar os protocolos de paralisação de atividade comercial. Antes dos estados começarem a retomar a economia, nós já tínhamos um programa de retomada econômica. Antes dos estados começarem a comprar respiradores, nós já tínhamos feito as nossas compras, por isso que os nossos respiradores são os mais baratos do Brasil. Antes dos municípios precisarem de EPI e terem esse monte de escândalo de superfaturamento aí, Minas Gerais já tinha comprado EPI para revender para o município a preço de custo, porque a gente conseguia comprar. Antes da União perceber que ia faltar anestésico, nós já estávamos negociando anestésico. Então, isso tudo é capacidade de antever os problemas. E a gente só é capaz de fazer isso porque a gente trabalha com o longo prazo, a gente trabalha com o lado à frente. E vem construindo a solução de trás para frente. Nós queremos chegar onde? Para chegar onde a gente quer, o que está no meio do caminho? É assim que a gente faz com educação, é assim que a gente faz com segurança, foi assim que nós fizemos com a questão da pandemia. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que Minas Gerais está colhendo agora os resultados de um trabalho muito profundo, tecnicamente responsável. Nós estamos essa semana chegando no pico da pandemia aqui em Minas, com um número de mortes médio de 60 pessoas por dia, que é muita gente, é muito triste, mas é incomparavelmente mais baixo do que as 1.000 pessoas por dia que estão morrendo em São Paulo. Chegaram a morrer em São Paulo num único dia. Nós estamos falando de Minas, um estado de 21 milhões de habitantes. São Paulo é um estado 30% maior do que o nosso, com 15 vezes mais morte no ponto máximo da pandemia do que nós temos. Nós conseguimos expandir 60% dos leitos de UTI até aqui. Saímos de 2.000 para 3.300 e vamos chegar a 100% de expansão até o final desse mês. Isso tudo é trabalho e planejamento, gente. É por isso que não vai morrer gente aqui na fila de hospital. É por isso que nós não vamos ter a quantidade de morte que outros estados tiveram. A nossa situação nunca vai chegar na situação que o Pará, o Amazonas, o Ceará viveram. Porque o trabalho foi feito desde o começo com muito cuidado técnico e muito planejamento na lógica de antecipar os problemas que viriam. Volto a dizer, Matheus, então tá tranquilo morrer 60 pessoas por dia? Não, não tá. É um momento muito triste para o país, muito triste para Minas. Mas a gente conseguiu achatar a curva está acontecendo, o ponto máximo, exatamente quando nós previmos que ela ia acontecer, quando a gente já tinha hospital de campanha mais barato estruturado, já tinha UTI mais barata estruturada, e quando a nossa força médica está pronta para a reação que vai ser necessária para garantir que não vai faltar atendimento para ninguém. Perfeito. Então é isso. Eu não sei como é que está aí o impacto na população. Eu acho que a gente acaba traçando e traçou durante essa pandemia, na minha visão, várias leis com muita dificuldade de ser cumprida e que não tem como ser fiscalizada também por falta de credibilidade do poder público em passar orientação e as pessoas entenderem isso aqui realmente a gente precisa fazer. As pessoas que estão tomando conta do nosso condomínio, né, vamos colocar assim, elas têm respaldo para isso. Como é que você vê a população de Minas hoje? E aí eu diria, não só em relação à pandemia, Matheus, mas eu tenho plena convicção de que não é o intuito do governador estar pensando em reeleição, tal, e nada disso, nem estar fazendo, né, as coisas para ter elogios. Eu acho que ele faz, e você, e o Novo, de uma forma geral, faz porque acredita que é o certo, né, que esse é o caminho, né, sem esperar, se vier de lá para cá algum elogio, ótimo, tranquilo, tal, mas a gente tem que fazer o que é certo, né? E vai ter elogio, e vai ter crítica, vai ter tudo isso. Mas você sente hoje que a população de Minas entendeu todo esse processo de mudança que o Novo trouxe para Minas Gerais, a visão de longo prazo, um trabalho mais técnico, um trabalho mais voltado realmente
o cidadão? Ela conseguiu absorver? Qual é a tua percepção? Ou se você tiver alguma pesquisa nessa linha, já se mediu, como é que está isso aí? Eu acho que é muito curioso, o vice-governador Paulo Brandt, ele fala uma coisa interessante, ele fala, esse governo pode até não agradar todo mundo, mas ele não vai mentir. E esse compromisso com a verdade é uma coisa curiosa porque ele gera uma adesão quase orgânica ao governo. O governador é muito bem avaliado e tem a aprovação de uma parte considerável da população, não porque ele tenha conseguido resolver os problemas, mas porque ele é sincero na forma de falar o tamanho desses problemas e o tempo que vai gastar para resolvê-los. Ele é previdente para saber o que tem que ser feito com antecedência e avisa os mineiros qual é o caminho que ele está seguindo. E ele montou um governo absolutamente profissional, sem favoritismos políticos, sem loteamento de cargos, e que é um governo que tem conseguido, em cada uma das suas áreas, entregar para a população não uma promessa, um planejamento de como resolver os problemas. E isso gera, obviamente, confiança de quem vive o dia a dia do governo. Eu acho que Minas Gerais não poderia estar em melhores mãos para passar pelo que nós estamos passando. E eu não estou falando de pandemia, não. Estou falando desse momento terrível da economia mineira. Eu não sei se as pessoas sabem, Minas é o estado com a pior situação econômica de todo o país. Pior, inclusive, que o Rio Grande do Sul, que todo mundo achava que era o que estava com mais problema. Nós estamos pior do que o Rio, estamos pior do que Rio Grande do Sul, estamos pior do que Goiás. Mas o nosso povo já tem esperança de que isso vai acabar, porque ele olha para o governo e percebe que tem gente trabalhando para pôr fim num problema, com plano com começo, meio e fim. A gente sabe quanto vai custar, sabe que tipo de sacrifício vai ter que ser feito e em que direção nós estamos caminhando. Então, esse pensar a longo prazo e não pensar na próxima eleição faz toda a diferença. Pode, inclusive, garantir a próxima eleição, mas é exatamente porque não é esse o plano, percebe? Percebo. Percebo e é isso que eu vejo no Novo, na prática. Eu entrei no Novo muito desconfiado, porque eu não tive a história política que você teve, e cada vez que eu tive momento de discutir, de conversar com alguém no Novo, inclusive na nossa reunião lá de prefeito, foi uma delas. Quando eu estive em Brasília, uma reunião empresarial, eu aproveitei para conhecer os nossos deputados, os gabinetes, e eu vejo isso, e isso realmente dá um prazer, dá uma paixão muito grande de participar desse projeto, entendeu, Matheus? E aí, né, eu não sabia dessa tua história de ter vindo da política, de tanto sofrimento que foi. Até para falar, né? viu, Carlos, as pessoas, às vezes eu falo isso, elas acham que eu fui político antes, né? Não é isso não, gente. Eu era pedidor de voto para os outros antes, né? Eu sempre me interessei por política, né? Alguém me perguntou, o que você foi antes de ser vereador? Nada. Vereador é o meu primeiro cargo. Mas eu sempre fui interessado na política. Isso. E Matheus, tem uma coisa que eu já ia perder uma pergunta que eu gostaria muito de lhe fazer, que eu acredito também, que é o seguinte: as pessoas falam muito, pô, você vai ter muita dificuldade, Carlinhos, quando você chegar lá, em relação a gente. Funcionário público tem estabilidade, então tem muita gente que faz corpo mole, tem isso, tem aquilo, e eu acredito muito nas pessoas. Não existe como você fazer uma boa gestão se você não tiver pessoas. Lógico que vão ter as pessoas que a gente vai participando, vão os secretários e tal, mas tem os funcionários que são realmente de carreira e tudo, e o que eu penso é o seguinte: todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. E na hora que as pessoas boas encontram um ambiente que ela pode prosperar, que ela pode ser respeitada, que a opinião dela é levada em conta, que ela vê que quem está lá acima está dando um exemplo, está trabalhando de maneira séria, honesta, se matando para dar o melhor para a sociedade, eu acho que isso muda o jogo, eu acho que isso muda as pessoas, e foi assim que eu consegui mudar várias unidades de negócio da companhia por onde eu passei. Então eu queria ouvir um pouco de ti nisso daí, mas antes eu já vou aproveitar para agradecer novamente pela tua disponibilidade, pela experiência, por tudo que você está passando aqui para a gente, porque já está faltando pouco tempo para a gente terminar aí nossa live. O papo, quando é bom, é assim, é muito rápido, né? E deixar à vontade para que você fale aí os minutos finais e tudo, e deixe o recado para a nossa turma que está aí nesse momento de batalha. E ouvir de você, se você, né, depois de toda essa luta com a política, ajudando na política, depois como vereador e agora, se você encontrou aquela luz no final do túnel, aquele prazer de falar, poxa, valeu a pena
eu estar aqui. Vamos lá. Vou te falar primeiro sobre os servidores públicos. Eles não são os nossos inimigos. Eles são o único caminho possível para consertar a administração pública brasileira, porque são eles que tocam o serviço público. Então, o que nós precisamos é resgatar uma parte do serviço público que está lá, desanimada com a forma como as coisas são feitas, desestimulada porque nada funciona, triste porque não consegue ver o bom trabalho reconhecido e é obrigada a praticar as mesmas práticas decadentes que a administração pública pratica há décadas, não consegue ver resultado prático do seu trabalho e a pessoa acaba se desestimulando. Então, a nossa tarefa, como quem se propõe a entrar para o serviço público, é resgatar a autoestima e a capacidade de produção do funcionalismo. Tem muita gente boa lá e nós vamos voltar a ter muito orgulho do funcionalismo público brasileiro. Ele não é inimigo do Brasil. Ele é o nosso caminho para a melhora das instituições, ainda que eu reconheça que tem muita coisa para reformar, gente. Tem muita coisa para mudar, estamos falando de previdência, tem que fazer reforma administrativa, precisa ter avaliação de desempenho, mas isso não é criar um nós brasileiros contra eles servidores, eles são servidores, são eles que servem ao Estado brasileiro para garantir que as coisas sejam feitas. Dito isso, queria falar que eu sou um otimista, viu, Carlos? Eu estou sempre achando que as coisas estão melhorando. Você sempre pergunta se eu achei a luz no fim do túnel. Eu sempre vi a luz no fim do túnel, mas o que me anima em estar dentro do ambiente político hoje é saber que eu nunca fui xingado na rua, sabe, Carlos? Eu nunca trombei com uma pessoa que olhasse para mim. Já encontrei com muita gente que não concorda com o que eu defendo, mas eu nunca encontrei com uma pessoa que me hostilizasse, porque a forma como nós nos propomos a fazer política é uma forma de respeito construtivo. Eu acho que quanto há respeito e há disposição para a construção, mesmo quem não concorda com a gente reconhece o valor que a gente tem e a contribuição que a gente pode dar para a mudança da forma como a política é praticada. Eu queria dizer para você, assim, nesses minutos finais meus aqui, para despedir do pessoal, que eu fico muito feliz de saber que Feira de Santana vai ter candidatos a prefeito e a vereadores esse ano, pelo Novo, e que Feira vai poder fazer parte desse movimento das cidades que viram primeiro que é possível mudar a política no Brasil. As pessoas ficam muito preocupadas com o que o Bolsonaro está fazendo, ou com o que o Rui Costa ou o Zema estão fazendo, mas a gente mora no município, viu, gente? Então, presta atenção no que o seu prefeito está fazendo, presta atenção no que o seu vereador está votando, porque são essas pessoas que destroem a sua vida ao longo do tempo. Eu tenho certeza que Feira vai ter oportunidade, que Belo Horizonte também vai ter, de mudar a história da cidade, levando gente que tem mais responsabilidade, mais empatia por quem vive e quem trabalha nas nossas cidades. Matheus, brigadão, um grande abraço. Leva um abraço nosso também para o Romeu Zema. A Feira de Santana, o Novo, tem um carinho imenso por vocês, uma admiração pelo trabalho de vocês. Fica o convite de, assim que possível, vir aqui provar uma carne do sol, que é típica da região, né, com um pirão de leite e tal. Então, fica à vontade, realmente sensacional poder dividir contigo. Eu falo muito para as pessoas que eu conheço que a maior experiência que eu tive na Ambev, a maior realização que eu tive, não foi a realização profissional, né, nem foi a realização financeira, que foram todas duas muito boas, graças a Deus, mas foi poder conviver com pessoas que têm uma cabeça muito melhor que a minha, que me ensinaram muito, que me trouxeram novos aprendizados. Essa era a minha grande preocupação quando eu saí da Ambev, mas eu tive a felicidade, né, de encontrar, seja na minha vida profissional atual como empreendedor, seja na política, encontrar pessoas como você, como meus funcionários, como meus colegas do Partido Novo, que a cada dia têm me ensinado alguma coisa e me dado muita força para continuar. Quem quiser depois pegar toda a live que não pegou, vai estar salvo aí no meu feed, no Stories. E obrigado de coração, viu? Abração. Assim que o tempo melhorar, eu vou aí visitar a Feira de Santana e até lá todo mundo fique seguro. Isso vai passar, gente. Um abraço. Abraço.